Meus amigos, bem-vindos ao novo Pipocando. Novo por quê? Mesma cara feia de sempre, mesmo sofá sujo. As pessoas falaram que a gente tava brigado. Ah, a gente não estava brigado, mas a gente ainda brigou. está brigado. Mas a gente brigou depois. Mas a gente saiu, fizemos uma massagem juntos, tântrica, fizemos uma viagem espiritual incrível e agora estamos conectados novamente como um. Mas galera, o Pipocando tá diferente, agora a gente pode estar em qualquer lugar do mundo. Isso. Agora com essa maravilha do chroma key, da Por exemplo, tecnologia. estamos agora em Madagascar. Isso. Que incrível. E se você já tá com medo antes da lista começar, deixa o seu like aqui embaixo que ajuda muito. Exatamente. E siga os nossos perfis no Instagram, porque vocês estão decidindo o que vira tema aqui nesse canal. Se você acha que a realidade não assusta, vem conferir então a segunda parte dos filmes de terror baseados em fatos reais. Ai, mas se é baseado em fatos, já são reais. Ah, você que aterroriza o meu dia, seu infeliz. Here's Johnny novamente. Aqui. Eu gosto da lista do Pipocando que é diversa, É cara. isso, a gente é indica coisas que nunca passaram pela sua cabeça, você nunca ouviu falar. You believe his health might be at stake. O Iluminado é um dos grandes livros do Stephen King e a sua adaptação para o cinema ficou marcada como uma das melhores já feitas, mesmo sem o autor gostar, porque o autor é mala. Well, people say everybody has a twin. A história ela começa com o Jack e a sua família indo pro Hotel Overlook, onde eles vão passar o inverno por causa do emprego que ele arrumou, que é zelador de um hotel gelado. Daí em diante é aquela história que todo mundo já sabe, né, gente? Se você não assistiu esse filme, mas assistiu as listas do Pipocando, você já sabe o filme inteiro. Ele fica louco, começa a perseguir o filho, persegue a esposa. Ele pega a machadinha, mói a porta, aquela coisa toda. A gente não pode esquecer, é claro, das gêmeas macabrinhas. Ei, come and play with us. And ever. And ever. Ever. Vários outros momentos inesquecíveis com a direção fantástica do cara que dirigiu o vídeo do Homem à Lua, Kubrick. Mas o Stanley Hotel, que inspirou este clássico, também tem as suas histórias horripilantes, dignas de um filme de terror. É verdade, tem uns relatos de malas que são desfeitas misteriosamente, de luzes se apagando sozinha e barulho de crianças correndo pelos corredores. Cara, a primeira parte eu queria na minha casa, malas que se desfazem misteriosamente, maravilhoso. A ideia desse livro veio quando Stephen King estava hospedado lá, depois de acordar de um pesadelo com o filho e sair andando pelo hotel misterioso. Toda vez hoje que eu ando no hotel, galera, que eu vou em algum hotel que é grande, assim, tem um corredor, eu não consigo não pensar no Iluminado, eu tenho muito medo de buscar um gelo à noite, uma Coca-Cola, voltar sozinho. Principalmente quando o hotel não é iluminado. What do you want to talk about? Foi só na adaptação pra TV de 97 que o Stanley Hotel finalmente serviu de cenário. E é engraçado que o Stanley Kubrick foi no Stanley Hotel e não gostou. Até hoje o Stanley Hotel oferece tours explicando os casos mais famosos que rolaram por lá e dá até pra passar nos lugares que inspiraram essa história. Verdade. Eu não vou nem se pagarem a passagem. Give me the bag. Give me the bag. Ah, God damn! Poltergeist, o fenômeno, conta a história de uma família que começa a presenciar coisas malditas na casa. Eu achei que tá Pequenas desatualizado, cara. manifestações. Hoje ninguém tem medo de uma mina saindo da televisão. De verdade, tem que sair do celular. Isso mesmo, galera. Entidades começam a perturbar uma família, a família Feelings, depois que objetos da casa, como a televisão, por exemplo, o liquidificador e até as cadeiras, se mexem sozinho, fala com eles. É uma coisa louca, né? Não entendo isso, cara. O espírito vem e fala assim, Eu vou prejudicar essas pessoas. vai lá e liga o liquidificador. Mas o máximo que ele consegue. Cara, faz uma janta logo. Uma sopa pra nós. Algumas cenas do filme ficaram imortalizadas, como por exemplo o palhaço bizarro, o fantasma esquelético e, claro, a abdução pela televisão. Essa produção ela se inspirou no caso que aconteceu com a família Herman nos anos 50, lá em Long Island. E eles começaram a ouvir barulhos estranhos pela casa e quando eles foram investigar, descobriram que as garrafas estavam abrindo sozinhas, inclusive uma de água benta. Ou Acontece seja, na minha casa isso, mas são as inhabentas que abrem sozinho e o Samuel come à noite. None! Isso continua acontecendo por mais ou menos um mês, com objetos cada vez maiores se movendo por conta própria. Eu queria dizer que, cara, eu já fui espírita, que eu sempre acreditei que realmente as coisas no século XIX se mexiam. Mas hoje, com tanto celular, cara, por que ninguém grava uma paradinha se mexendo? Ou por que parou de se mexer, né? E outra coisa, deixa eu te falar uma coisa. Quantas pessoas já viveram no mundo que já morreram? Trilhões, sei lá, bilhões e bilhões de pessoas. Deve ser uns 100 bilhões de pessoas. Essa sala aqui ia estar... Cara, isso aqui é uma lotação. Próxima estação, inferno.
os caras tiveram que recorrer a investigadores paranormais e até padres, mas nunca tiveram uma boa explicação pro acontecido. Até que descobriu uma janela aberta e tudo foi solucionado, infelizmente. Pro Iberê, né? Pro padre. Padre não sabia o que estava acontecendo. Pro Iberê, explica pras pessoas, por favor, o fenômeno do deslocamento das massas de ar. Um mistério no ar. Infelizmente, quando os cientistas chegaram, o fenômeno parou de acontecer. Olha, isso também me deixa intrigado. Porque o espírito não gosta muito do cientista. Essas coisas nunca gostam muito do cientista. Nunca dobraram o dedo do Quevedo, né? Dobre o meu dedo! Mexer no dedo dele porque ele é um dedo imundo. Eu sei onde é que ele anda metendo esse dedo. Portanto, por esse motivo, eu não vou mexer no dedo dele. A franquia Pânico, galera, foi uma bela homenagem do diretor do Wes Craven aos filmes de terror e virou um dos maiores sucessos do gênero na década de 90. Se nele um assassino mascaradão conhecido como Ghostface usa todos os clichês possíveis pra matar adolescentes. E quem foi adolescente nessa época, com certeza foi muita festa fantasia com a máscara do Ghostface, mas eu, várias vezes que estive sozinho na minha casa e atendi um telefone, realmente eu tinha medo. Porque o Pânico naquela época foi um filme muito bombástico, antes das várias versões que vieram depois, e do Todo Mundo em Pânico, que superou em muito o original. What's up? E tem uma coisa também, se você acessa o Twitter, se você tá dando uma olhada no Instagram, e se você tem um Spotify e clica lá nas mais tocadas, você começa a ver que esses psicopatas que matam os adolescentes estão, na verdade, fazendo um serviço. Que tem muito adolescente no mundo. Se diminuir pela metade, acho que vai ficar melhor. Você é a favor dos adolescentes? Não sei. Não, tem que acabar. Tem que acabar. Mas a história que inspirou o roteirista a escrever o primeiro capítulo dessa franquia consegue ser ainda mais assustadora. Que medo. E esse é o caso do Danny Howlin, um serial killer que cometeu 2 homicídios, 8 na verdade. E ele ficou conhecido como o Estripador de Gainesville. As details of the brutality leak out, the media gives the killer a nickname: the Gainesville Ripper. O cara, ele foi pra essa cidade em 1990 e assassinou por lá nada menos que 5 estudantes da Universidade da Flórida. 3 female college students have been found murdered and mutilated in less than 12 hours. Ele ainda cometeu vários outros absurdos. Cara, o cara era um estuprador, esquartejou gente, decapitou, necrofilia da pesada. Absurdo. O cara era um absurdo. Pouco tempo depois, o Ronnie foi preso e condenado à pena de morte, sendo executado em 2006 com uma injeção letal. I want forgiveness, but I can't ask them for that. They don't want to hear anything from me. And can you blame them? I can't blame them. I can't blame them for wanting me to be dead. O Exorcismo de Emily Rose agora, rapaziada. Uma das mais importantes histórias de possessão demônica. Satanás, cramunhão. Sai, capeta! O longa, ele conta a saga de uma advogada que tenta defender o padre acusado pela morte da Emily depois de muitas sessões de exorcismos. Ai, cara, lavar coisa ruim. E esse caso aconteceu na Alemanha, ainda na década de 70, e ele é bem parecido com o narrado nesse filme aí, cara. A garota, ela tinha uma família extremamente religiosa e conservadora, até que com 16 anos ela começou a ter convulsões e ataques epiléticos. Isso acontece pra caramba. Pessoas que têm ataques epiléticos e convulsões e acabam, tipo, às vezes acaba a casa entra em combustão espontânea. Tem casos do History Channel que mostrou um documentário que, tipo... A minha tem epilepsia, a casa entra em combustão espontânea. Alguma coisa da casa entra em combustão espontânea. Tipo, o próprio Padre Quevedo falou que ele estudou, né, porque era um cético, mas que ele estudou alguns casos que realmente aconteciam isso, né, e que eram casos que eram raros, que acontecia sem explicação, você não tinha porquê, com medo, cara. Mas que normalmente na casa tinha um adolescente revoltado, tá ligado? Olha isso, um pré-adolescente muito revoltado, com muito trauma. Calma, Bruno. Não, calma, continua. Eu tenho medo. Depois de uma internação psiquiátrica, ela parecia estar pior ainda e dizia que sentia a presença dos demônios nas suas orações. Apesar das evidências de depressão e esquizofrenia, a família começou a expor a garota em incansáveis sessões de exorcismo autorizadas pela igreja alemã. O que, meu Deus, cara, era bem punk, invasivo, tipo, uma sessão hipnótica, alucinótica, sei lá. Os rituais mostravam coisas absurdas, como supostas conversas entre os demônios cramunhões, por exemplo, certo? Os caras falavam várias línguas e tudo dentro o lá. Telegram dos demônios. Vazaram as conversas dos demônios. Vai tomar no c, seu Armando! Chovia o c, choveu pra c aqui em Belfor Roxo, seu filho da p.
Mas a Annelise, infelizmente, acabou morrendo em 76 por causa de uma pneumonia, desnutrida, desidratada, com cerca de 30 quilos, depois de ter sofrido muito. Os dois padres responsáveis e o pai, né, e a mãe da garota foram acusados de negligência e homicídio. Não, imagina, negligência nenhuma. A filha morreu com 30 quilos. Imagina. In the name of the Father, the Son, and the Holy... A Órfã foi um dos filmes mais comentados na primeira parte e agora não podia ficar de fora com essa história, galera, que é absurdamente macabra. Meu amigo e minha amiga, nesse longa, depois de perder um bebê no parto, o casal protagonista resolve adotar uma menininha, uma pequena gazeba fofíssima, que fez da vida deles um pequeno inferno. Hello, Max. My name is Esther. She's been practicing the whole way. É muito louco que esse caso é real, galera. Ele consegue ser ainda mais perturbador o caso real. Aconteceu com uma mulher que também sofre de uma doença, fazendo ela parecer criança, mesmo ela já sendo adulta. Essa história é famosa e é muito bizarra. Se não fosse o bastante, ela sofre de esquizofrenia e de distúrbios de personalidade, o que fez ela cometer crimes se passando por outras pessoas. Ela é o Satanael, que ela é um satanazinho, que ela fingiu que ela era uma criança e foi adotada por outra família, brother. Mas o caso Deixa eu fingir que eu sou uma criança. Satanás. I guess I'm different. Mas o caso inspirador do filme começou quando ela se mudou pra casa de duas irmãs que também sofriam de problemas, né, psicológicos. Lá aconteceram vários absurdos com os filhos de uma das irmãs que ficaram ejaculados também. Ficaram ejaculados no pôr dela. What? Oh, come on. She must have misunderstood. E lá aconteceram vários absurdos com os filhos de uma das irmãs que ficaram enjaulados no porão da casa, além de serem mutilados e abusados por quase um ano. A história absurda não para por aí, porque quando a polícia apareceu, a mulher fingiu ser uma das crianças presas e conseguiu fugir, meu Deus. Ah, é verdade, tem isso, mano. Eu vi lá no canal do Milho Wonka, sei lá, ele fez. Bizarro. Que a mulher trancou as pessoas lá. E quando descobriu, finalmente, ela se passou e... Não, eu falei a mesma coisa que foi falado, eu sei, mas é que eu fiquei em choque. Cara, e esse detalhe lembra o final alternativo do filme, que inclusive a gente já comentou em outra lista aqui do Pipocando. Verdade. Se você quiser assistir, clica no izinho aí, vai que vai. Essa criminosa acabou indo pra Noruega e lá ela assumiu sua nova identidade. A de um garoto de 13 anos que foi adotado por uma família e frequentou a escola por meses. E não viu que não tinha pipi? Como é que é possível isso, né? Cadê o meu pinto, papai? Ela acabou descoberta e as três responsáveis pelo cárcere dos meninos foram julgadas juntas, sendo condenadas a instituições psiquiátricas diferentes. Elas foram condenadas ao tratamento, que realmente condenação. I'm not your fucking mommy! Ah, porra, cara. Invocação do Mal é a maior franquia de terror da atualidade e ela já tem um universo expandido de filmes inspirados por histórias reais. Mas aqui a gente vai focar em dois casos que resultaram nos filmes principais, A Família Perron e A Assombração de Enfield. Quando a gente fala inspirado em fatos reais, queria só fazer um pequeno adendo aqui. É inspirado em histórias que as pessoas acham que são reais. Não especificamente o Bruno Marquez e o Rolandinho do Pipocando. O Bruno Bock, sim, ele acredita em todas as histórias que são reais. Em Invocação do Mal, os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren vão à casa de uma família investigar alguns acontecimentos um pouco estranhos. Esse caso é real pra caralho, todo documentado, o Rolandinho que vem com esse papo aí. Senão acaba a brincadeira do filme, você baseando em fato real e o fato não é real, acabou, não tem graça nenhuma. Então, por isso que eles falam que é real. Cala a boca. Você acredita em dinossauro, vai, fica na sua. Bom, Parque dos Dinossauros é real? O parque não. E os dinossauros? Os dinossauros são. Aonde? Imaginação! Eles descobrem que muitas outras coisas macabras já aconteciam naquela propriedade, mesmo antes do Perron se mudarem pra lá. E foi assim mesmo como aconteceu na vida real. A família dizia ser aterrorizada pelo espírito de uma pessoa com um nome muito difícil, chamada Bathsheba Sherman. Fala, Mahala. Bathsheba! Puta que pariu! A mulher realmente ela existiu no século XIX, mas não existem evidências dela ter sido praticante de bruxaria e satanismo, como foi acusada pela população. É você, Satanás? Sás? Olha daqui! Já a Invocação do Mal 2 narra a assombração de Enfield, outra casa mal assombrada, mas agora com cobertura de mídia e cercada de muitas polêmicas. Olha essa história, galera. Nela vivia uma família formada por uma mãe solteira e 4 filhos, quando de repente, galera, eventos estranhos começaram a acontecer por lá. A polícia, vizinhos e especialistas da área disseram que presenciaram a manifestação de forças do além. Há relatos aí, galera, de cadeiras se movendo sozinha, objetos voando, gravação de vozes bizarras saindo da filha caçula e até uma foto da menina levitando, mano. The girl levitated,
going from horizontal to vertical in a sixth of a second. Na época, a BBC chegou a fazer um documentário sobre o caso, mas até hoje não teve um veredito. Então muita gente ainda acha que foi só uma brincadeira aí, que a criança tava brincando. E galera, vale lembrar aí que o casal não teve uma participação muito ativa, né, no caso, como o filme mostrou. Sim. And when you grow up, you find someone who needs it, you give it to them. É isso aí, galera. Se você curtiu esse Pipocando com um cenário muito louco, comenta aqui embaixo que a gente vai continuar assim, não é verdade? Exatamente. Deixa seu like, passa para seus amigos e a gente se vê na próxima lista aqui do canal. E a gente, assim, nós somos humanos, temos altos e baixos, às vezes estamos felizes, às vezes estamos tristes, às vezes gravamos 130 episódios ao mesmo tempo pra poder fazer o quê? Curtir umas fériasinhas, dar uma chipinha na chulapa, porque nós somos humanos, galera, nós somos humanos. Não um com o outro, gente. Cada um com o seu respectivo cônjuge. Porque você não quer.